Deus. Depois eu vou dizer só outro capítulo de outro livro e pronto, meus irmãos. Mateus capítulo 24, versículo 37 até o 39. Não pode dar um pouquinho d'água aqui. Aqui só não tem onde bota, né, pastor? Água pra adulta, quer? Aqui? Adulta. Adulto não é para beber, né? Ainda tem que ser no mingau, não na Bíblia. É Noé, né? Mas não é não, irmão. Noé é aquele que Deus usou para acontecer o que? O dilúvio. Sobre toda a terra veio um grande dilúvio, que foi? Veio uma chuva, os rios transbordaram, as fontes transbordaram e toda a terra ficou debaixo d'água. Morreu tudo. Se não fosse peixe ou que vive na água, morreu tudo, irmãos. Morreu tudo, tudo, tudo. Só que Deus conservou na arca os animais que eram para depois repovoar a terra, que é os animais de hoje. Desde o dilúvio, é os mesmos animais, né? Os filhos deles. Mas todo o resto morreu, ser humano e animais. Hoje o que é a arca, irmão? O que é que nos salva? É estar servindo a Deus, é Jesus, e estar na igreja. Porque servir a Deus não é só estar na igreja, é uma das vontades de Deus. Que diz lá em Hebreus, não deixar de congregar, não deixe de amar a sua congregação. Ou seja, é uma das vontades de Deus. Por isso que a gente tem que estar lendo a Bíblia. Não é como a gente, quando era de outra religião, né? Religião católica, que a gente abria a Bíblia num salmo e deixava a Bíblia amarelando lá, naquelas páginas, né? E achava que estava sendo protegido. Mas a sua proteção é você fazer a vontade de Deus. Essa é a sua proteção. Que na Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que amam a Deus. Aí você pega esse versículo, vai lá para João, antes de Apocalipse, que está escrito assim: aquele que ama, guarda os meus mandamentos. Ou seja, o amor não é algo que a gente pensa que é. O amor é obedecer a Jesus, obedecer à vontade de Deus. Glória então, a Deus. Lá. Aleluia. Está escrito assim: que quando vier o fim, a gente vai estar vivendo no tempo de Noé. E lá no começo da Bíblia fala que no tempo de Noé, o pecado estava tão forte que estava fedendo na narina de Deus. Mas nem agora. Ou seja, será que a gente não está vivendo esse tempo? O que é pecado? Violência, os maus reinando, a injustiça imperando. Aquele que faz o mal não tem uma consequência, pelo menos pra gente, né? De Deus ninguém escapa. Porque daqui vai pro mundo espiritual e ele então vai sentir do mesmo jeito. Melhor que se arrependa daquilo, aí pare de fazer mal. E naquele tempo, irmãos, Deus mandou o dilúvio. Tem um versículo que fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem, de tão triste que Deus ficou, né? Para você ver como foi a tristeza de Deus. Isso. A tristeza de Deus sobre o pecado. Deus não criou o homem para isso. Ele criou para servi-lo, para amá-lo. E vamos ver o que está escrito. 24:37 está escrito assim. Versículo 37. Glória a Deus. Isso. Peraí, irmãos. Cadê o óculos? Cadê meu óculos? Presta, gente. Eu acho que ele anotou errado. Anotei aqui. Sempre acontece isso, né? É impressionante. Glória a Deus. Também que tem tempo. É isso mesmo. 37, 24. Eu estava no capítulo errado aqui. Quem foi errou foi eu mesmo. É 24, capítulo 24, versículo 37 ao 39, está escrito: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, que é Jesus. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam. Preste atenção nos detalhes. E não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vou continuar. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será uma levada e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor.
Pronto, esse é o primeiro versículo. E falando sobre o tempo de Noé, como eu acabei de perguntar aos irmãos, que é o que? Pecado, a injustiça. É um tempo que a gente vive. Você, anos atrás, você não ouvia falar de tanta injustiça como hoje há. A gente vê que a violência é tanta que acabou o respeito pelas pessoas mais velhas, acabou o respeito pelas crianças. Hoje a gente está vivendo um tempo que a gente até pensa se Deus não está vendo, né? Mas não, Jesus falou que seria no tempo de Noé, no tempo do dilúvio. Um dos tempos parecidos também que fala na Bíblia, que eu não li, é Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, o pecado estava tão grande que quando foi 2 anjos lá, eles disseram, a gente quer ter relações com eles. Aí o que estava lá, que era o sobrinho de Abraão, Ló, ele disse assim, olha, eles são meus convidados. Com certeza Ló já tinha percebido que eles eram anjos, não eram pessoas, seres humanos normais. Eles disseram, eu dou minhas 2 filhas virgens, mas o que o povo falou? Não queremos ser 2 homens. Aí o que aconteceu? Veio a ira de Deus. Ou seja, irmãos, o que é a vinda de Jesus para o pecador, para aquele que não quer Deus? É a ira. Jesus vem, é matar, irmãos. Quem não morreu vai ser morto quando Jesus vier, desobediente. Aqueles que receberem a marca, aqueles que receberem a marca na testa ou na mão, aqueles que negarem a Jesus. A gente vê a apostasia, que uma das partes que fala de apostasia é o afastamento das coisas de Deus. Quem aqui, se puder pelo menos levantar a mão, já viu pessoas que eram da igreja, famosos ou não, da igreja, que hoje faz zombar das coisas de Deus? Oxi. Alguém viu? Só o que tem, meu filho, pelo amor de Deus. Rapaz, praticamente todo mundo. Isso é uma das coisas que Jesus falou. Jesus chega a dizer assim, será que eu vou encontrar fé quando eu vier na terra? Será que eu vou ver algum crente? Por quê? Porque a maldade vai estar grande do mesmo jeito, igual no tempo de Noé. Essa última vez agora, irmãos, vai ser a última vez. Depois que vier Jesus, acabou-se. O que vai acontecer? O dilúvio foi com água. Até o povo que não lê a Bíblia, já de tanto ouvir falar, sabe, não, agora vai ser destruído com fogo. É verdade. Na Bíblia diz que o mundo está entesourado, ou seja, está sendo reservado para ser destruído por fogo. Então que a gente possa se voltar para o Senhor sabendo que esse é o último tempo. Lá em Hebreus fala assim, quando você vê que o tempo está próximo, oriente, exorte aos outros que estão afastados, que não estão se congregando. Então que a gente possa entender que a gente está vivendo nesse tempo. Os irmãos confirmaram aqui, pessoas que antes eram de Deus e hoje zombam das coisas de Deus. Por que eles zombam? Por quê? O diabo ele é um anjo enganador, é um ser enganador. Se ele enganou os anjos que estavam diante de Deus, nós que estamos descobrindo um pouco de Deus, podemos ser enganados também. Mas, porém, entretanto, Jesus ele veio para desfazer as obras do diabo. Então, se você está sendo enganado pelas mentiras do diabo, se você buscar a Deus, começar a ir para a igreja, começar a ler a Bíblia, ouvir pregações, você vai ser alimentado. Vai ser alimentado por quê? Porque Jesus, quando estava no deserto, o diabo tentando a Jesus, ele disse, transforma essa pedra em pão. Jesus falou, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que é um pão? Um alimento. O que é a palavra da boca de Deus? É alimento espiritual. Você vai ser fortalecido. Então não deixe de ouvir nem de ler a Bíblia. E o último versículo, irmãos, que possam abrir para encerrar a pregação é o último livro da Bíblia. Pode ir lá para o último livro da Bíblia. Apocalipse. Apocalipse capítulo 6. Aleluia. E só indicar aos irmãos que tem eu e o pastor, a gente fez um grupo no WhatsApp só para escatologia. Quem tiver curiosidade, dúvida, pode entrar, pede o link do pastor. E também nesse mesmo grupo, no grupo da igreja, eu compartilho meu canal do Facebook, do YouTube, Kawaii e TikTok. Por quê? Porque a gente não posta tudo no grupo, né? Então lá, vira e volta, eu estou vendo a coisa de Deus compartilhando. E às vezes pode ser edificante para a sua vida, ou uma resposta de oração, porque Deus ele fala de todas as formas. A internet ela é uma bênção para quem sabe usar.
é um instrumento, é uma arma. Com a faca, uma pessoa ela faz um alimento. Uma pessoa com má intenção, com a faca, ela pode tirar a vida de outra pessoa. Então a internet ela é boa para quem sabe usar. Último, capítulo 6. Capítulo 6 de Apocalipse. Eu vou ler rapidinho, irmãos, viu? Quem quiser acompanha, mas é só porque é muito conteúdo e fique atento. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão: vem e vê. E olhei e eis um cavaleiro branco, e que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Não vou ler o capítulo todo, só vou pegar alguns pontos. Depois os irmãos puderem ler todos os capítulos. Que esse aqui, irmãos, é os cavaleiros do Apocalipse. Como muitos falam aí que já está aberto o selo, mas segundo alguns estudiosos não foi aberto selo nenhum. Que foi é o princípio de dores. Não começou as dores da grande tribulação. Mas olha aí o detalhe. Esse aqui é o último capítulo, só para finalizar, viu, irmão? É o versículo 4. Saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi-lhe dada de tirar a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Irmãos, esse capítulo 6, ele fala mais ou menos o seguinte: que quando Deus dá a ordem lá de cima, acontece aqui embaixo. Muitas vezes está acontecendo algo na sua vida e você não compreende. Você tem que estar orando a Deus pedindo um dom que eu acho muito específico e importante para a igreja. Peça o dom de discernimento do Espírito. Peça a Deus para saber se é algo de Deus ou não é. Às vezes Deus está permitindo uma tribulação na sua vida para tratar o seu caráter, para tratar o seu jeito de ser. Às vezes você é uma pessoa arrogante, às vezes você é uma pessoa soberba, às vezes você é uma pessoa que teima. Deus diz: faz isso. Aí você: mas Senhor, eu acho que por aqui é melhor. Então às vezes vem tribulação e a gente não entende. Às vezes não é o mal, não, às vezes é Deus permitindo. Quer um exemplo? José do Egito. José estava na casa do pai dele, com os irmãos dele, e de repente José foi invejado por seus irmãos. Os irmãos viraram inimigo dele. Com isso, José, antes disso, José teve um sonho, isso é por outra pregação, mas José foi odiado pelos seus irmãos, vendido como escravo. Imagine a humilhação. Você, toda a sua família, você procurando alguém e todos sendo seus inimigos. Foi vendido, ficou como escravo de Potifar, que era um dos oficiais do faraó. Ficou como escravo lá. Quando estava tudo dando certo aparentemente, tudo prosperava na mão dele. Diz que Potifar sabia que tudo prosperava, ou seja, dava tudo certo. Aí de repente se levanta uma mulher, que é a mulher de Potifar, tenta a José. Quando José negou, ela disse que ele forçou ela a ter alguma coisa com ele. José foi preso injustamente. Olha aí, mais uma tribulação. Preso. Antes da morte é uma prisão. Das tribulações dessa terra, antes da morte. Hoje em dia existe a depressão, mas imagine você podendo ir passear e caminhar. Tem muitas formas. Ir no médico, se medicar, né, pegar um medicamento correto. Mas você sendo preso. Um exemplo, com a depressão, com a tristeza e não poder sair dali. É a pior estágio antes da morte, é uma prisão. E o inferno, ele é uma prisão espiritual. Então muitas vezes acontece isso. Então o que eu estou dizendo está acontecendo aqui na terra, algo foi no céu. Então peça o discernimento do Espírito. Senhor, isso é de ti? Que às vezes é de Deus. Para lhe tratar, para lhe moldar. Não diz que o homem é como um barro numa mão do oleiro? E o oleiro, ele quebra o vaso. Para refazer. Para que ele faz isso? Para que você sirva a ele com perfeição, melhor ainda. Se você for olhar os anos que você antes era e o tempo que hoje você vê que você melhorou. Se você é crente de verdade, tem um coração verdadeiro para Deus, você vê que você melhorou. Você antes era de uma forma,
Às vezes você era uma pessoa pistola, qualquer coisinha queria brigar. Hoje em dia você não vai sair de briga aqui. Porque você conhece mais as coisas de Deus e Deus vai colocando. Por isso que a gente tem que aceitar Jesus, para a gente ter o Espírito Santo dentro da gente trabalhando. Amém? Continuar só mais dois versículos. Versículo 6. E uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi uma voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, que estava assentado sobre ele, tinha por nome Morte, e o inferno seguia. Foi-lhe dado o poder de matar a 4ª parte da terra por espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Irmãos, a grande tribulação, tem gente que acredita que não existe arrebatamento. Tem gente da igreja que não acredita. Eles são chamados de pós-tribulacionistas. O que é isso? É as pessoas que acreditam que vai passar por todo sofrimento. Mas olha o que vai ter. Pessoas querendo lhe matar. Vai ter fome. Acabamos de passar por uma pandemia de 2 anos ou um pouquinho a mais de 2 anos. Fome e peste. Olha aí. Doença. Alguém querendo lhe matar. Ou você é doente, você não consegue nem andar direito. A pessoa querendo lhe matar, mas morreu. Né? Mas morreu. E ainda vai ter uma espécie de pandemia. Vai ter muitas doenças. Imagine aí. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E cada um foi dado uma espada, foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e irmãos que havia de ser mortos como eles foram. Irmãos, no tempo da grande tribulação, você provavelmente vai ter que pagar com a vida. Hoje você aceita Jesus, está na igreja. Eu quero ir para uma igreja grande. Você tem a opção de ir para uma igreja grande, para uma igreja pequena, mas vá para onde Deus manda. Às vezes o seu lugar é nesse ministério e você quer ir para outro, como o profeta que desobedeceu a Deus. Deus disse: não come nem bebe naquela cidade. O profeta foi lá, deu a mensagem. Quando foi sair da cidade, um velho profeta disse: eis que o Senhor te diz, vem, come e bebe. O que ele deveria ter feito, como eu acabei de falar, ter discernimento do Espírito? Ele deveria ter orado ao Senhor e dizer: Senhor, é de ti? Porque às vezes você talvez esteja recebendo profecia e não é Deus. Não se engane, o diabo ele pode usar o nome de Jesus, pode usar a Bíblia para lhe enganar. Às vezes até para tirar desse ministério aqui. Vem, irmão, eu tive uma visão de que você tem que vir para o ministério daqui. Venha para esse. E às vezes não é Deus, não. O que aconteceu com esse profeta? Ele não consultou a Deus, foi desobedecer a ordem de Deus, comeu e bebeu. Quando ele comeu e bebeu, a primeira ordem não era para ele não comer e nem beber? Pois aí ele foi. Por mais que esse profeta falou e disse que era Deus, ele não consultou a Deus, não era Deus. Quando ele terminou de comer, ele saindo, ele disse, aí Deus deu uma mensagem verdadeira para esse profeta, o velho profeta, e disse: o Senhor te diz, você desobedeceu a sua palavra, você não vai ser enterrado junto com seus parentes, ou seja, morreu mais cedo. Aí veio um leão e matou ele. O leão não matou e comeu não, só matou ele. Ou seja, temos que perguntar se é de Deus, irmãos. Eu sei que tem muita gente dentro da igreja, a gente olha assim, aparece, nossa, isso aqui é de Deus. Às vezes não, irmão. Às vezes é uma pessoa até íntima, até mesmo muito próxima ou do seu sangue ou parente, e você, não, deve ser de Deus. Consulte a Deus. Às vezes você está indo ali para um lugar totalmente errado e o diabo vai te pegar ali na saída. E com razão, porque você é que tem que consultar o Senhor. Não é porque te falaram em nome do Senhor, que é do Senhor, não. Aí diz, por que, irmão? Eu nunca ouvi falar nisso. Se você vê as palavras de Jesus, Jesus fala assim: muitos naquele dia dirão, eu preguei em teu nome, eu curei em teu nome. Aí Jesus vai falar, eu nunca vos conheci, aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Que a iniquidade é o que? É um pecado consciente. Você sabe que é pecado, você permanece pecando. Não, Deus vai perdoar? Vai. Deus ele perdoa quando a gente realmente se arrepende. Mas você cultiva um pecado, sabe que é pecado, permanece pecando, não pense que o Senhor vai querer ele perdoar, não. Porque Deus é mau? Não, porque ele é justo.
na palavra diz, considera a bondade de Deus e a severidade de Deus. Deus, ele não é bobo. Deus, ele é justo e bom. E para encerrar, o último versículo aqui. Vou pôr o versículo 14, até o final, vou ler. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos e os poderosos, todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, esconde-nos do rosto daquele que se assenta sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Irmãos, seja crente, seja não crente, vai ter que passar por Deus. É melhor, como às vezes minha esposa, a missionária Isadora fala, é melhor você estar debaixo da mão de Deus, né? É melhor você receber uma consequência do mundo, né, que você tem ainda como clamar ao Senhor, do que você cair nas mãos do Deus vivo com ira sobre a sua vida. Aí não tem quem você pode clamar, não tem como você negar. Ele vê todas as coisas. Quando o apóstolo João falou que viu Jesus ressuscitado, ele disse que ele tinha olhos como chamas de fogo. Querendo dizer o quê? Nada se pode esconder. Uma das coisas que os fariseus mais tinham raiva de Jesus era que Jesus já sabia a intenção do coração deles. Os fariseus diziam: mestre, Senhor, ia bajulando Jesus e dizia: ó, vocês querem me matar. Aí eles já ficavam com raiva. Por quê? Porque eles queriam matar Jesus mesmo. Glória a Deus, é verdade. Irmãos, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém?